Então, boa noite a todos. Gratidão aí pela presença de vocês, quem está participando ao vivo, né? E para quem vai assistir depois também, muita gratidão aí por vocês estarem aí conosco assistindo esse conteúdo de hoje, que nós vamos falar sobre os 12 passos da Morná Simeona e vamos entrar aí em mais detalhes sobre esses 12 passos, tá? Então, nós começamos a falar do questionário na semana passada, a gente já trouxe alguns elementos desse questionário, e hoje eu vou trazer os itens que nós temos que observar na hora de escrever esse questionário. Queria muito que nós tivéssemos 2 aulas na semana que vem, para que a gente possa finalizar esse conteúdo, tirar as dúvidas de vocês e fazer todo o processo juntos, todo mundo junto ali, de escrever o questionário para no próximo encontro, na quarta-feira, a gente fazer um processo de purificação completo. Na verdade, eu ainda vou entrar nos 12 passos com vocês e vou explicar todos os passos, né? O que são os 12 passos. Então, eu vou mandar o material para vocês também com antecedência, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Opa, perdão. Eu vou botar ela aqui assim. Aí vou parar de compartilhar. E aí vou compartilhar novamente, que eu estou tendo que fazer isso aqui no Zoom. E aí eu quero saber se vocês estão vendo a tela inteira aqui do curso avançado 2.0. Se vocês puderem... eu vou abrir aqui só para ver o ok de vocês. Tá ok? Se vocês puderem dar só um sinalzinho aí para mim, está tranquilo. Vou mudar a página, vocês me falam se vocês estão vendo aí a próxima, que é a aula 11, tá? 11ª aula nossa. Maravilha, vamos começar com a nossa prece de abertura. Ok, maravilha, gratidão aí pelo retorno de vocês. Então, vamos começar com a nossa prece de abertura. Eu sou eu. Vamos fechar os olhos mais uma vez, nesse propósito nosso de nós nos conectarmos pela consciência divina e não pelas nossas memórias, né? Então, a prece de abertura, eu sou eu. Eu surgi do vazio para a luz. Eu sou a respiração que acalenta a vida. Eu sou aquele vazio vão além de todas as consciências. O eu, o id, o todo. Eu reteso meu arco do arco-íris além das águas, a continuidade das mentes com as matérias. Eu sou a entrada e a saída da respiração, a brisa invisível e intocável, o indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. Vamos inspirar e expirar nessa energia da consciência eu sou, com gratidão por estarmos aqui hoje reunidas para mais um processo de conexão com a nossa criança interior, dessa vez através do conhecimento trazido pela Morná Simeona dos 12 passos. Inspirando e expirando, que a nossa conexão se faça através dessa consciência divina, desses processos de purificação e não pelas memórias. Que assim seja e assim é. E vamos abrir nossos olhos e vamos lá para esse nosso encontro de hoje. Qualquer questão, vocês coloquem aí nos comentários ou podem me chamar, tá? Então, nós vamos continuar aqui essa nossa aula, né, sobre os 12 passos da Morná. Nós criamos a questão da criação do questionário, que nós vimos na aula anterior. Isso aqui eu vou passar bem rápido, né, uma vez que nós já vimos bastante essa questão das frases estruturais, que vocês vão receber, né, esse PowerPoint depois, com todas essas frases. Podem criar suas próprias frases também. Aqui são exemplos de como que a gente pode começar, né, esse questionário. Então, minha rede de problemas, escolha a frase estrutural, descrevo o problema que eu tenho em uma frase simples e concisa. Então, minha lista de redes de problemas relacionadas ao meu relacionamento difícil com o meu chefe.
É o exemplo que eu trago aqui para esse questionário. Depois disso, então lá, a causa porque eu tenho sérios problemas de relacionamento com o meu chefe. De onde que está vindo, né? Todas essas questões que eu tenho com o meu chefe. Por que que eu tenho esses problemas de relacionamento com ele? Por que que isso acontece no meu trabalho? E muitas vezes a gente fica achando que a responsabilidade é só da outra pessoa, né? Principalmente quando se trata de uma questão de relacionamentos, a gente fica muitas vezes, porque ele é difícil, porque ele é arrogante, porque ele é machista, porque, sei lá, ele não vai com a minha cara, ele, sei lá, a gente fala tudo que é o outro, né, na responsabilidade dele, e o propósito aqui é justamente a gente identificar tudo aquilo que está relacionado com esse problema que está se apresentando para mim através dessa situação, para que eu possa limpar para que a gente possa limpar todas essas energias e, limpando essas energias, a gente possa receber realmente a inspiração divina e a orientação divina para que nós possamos conduzir esses nossos problemas, essas questões de relacionamento, qualquer outra questão, por essa inspiração e não mais por essas memórias que nós compartilhamos. Então, a gente põe lá a rede de problemas, a empresa onde eu trabalho, meus colegas de função, meus clientes, meus colegas de sala. Então, tudo isso que envolve, que tem relação com esse meu problema aqui, que é o meu problema com o meu chefe, eu vou colocar nessa rede de problemas. E aí, de onde que eu vou tirar essa rede de problemas? Afinal, de onde que você está tirando? A empresa, os colegas, os clientes, os colegas de sala? De onde que está tirando? E nós vamos ver isso hoje, de onde que a gente tira essas informações. E depois a gente põe, então, escolhe a frase estrutural, descreve o problema numa frase simples e concisa, lista tudo que está envolvido e descreve a emoção negativa. Então, lembra que nós vimos as emoções negativas também no último encontro? Então, essa também é uma lista que vocês vão receber para que vocês possam aí fazer uso dela e acrescentar, inclusive, os itens que vocês desejarem para essas emoções. Então, você vai com a situação, a frase estrutural, a rede de problemas e finaliza com emoção negativa. Fechando isso aqui, a gente entra no processo dos 12 passos da Morná Simeona. Mas nós não vamos começar esses 12 passos hoje ainda, a gente vai entrar na rede de problemas. Então, primeiramente, é por que fazer a lista? O Divino Criador sabe todas as nossas memórias e tudo que temos para purificar em nossa jornada. O Divino Criador, nós não sabemos. Mas ele nos dá o livre-arbítrio para que possamos escolher as nossas próprias prioridades. O que é prioridade hoje para mim, que está me incomodando tanto, que eu preciso realmente que esse processo de purificação seja realizado? Portanto, nós podemos escolher quais problemas queremos purificar primeiro, e aí, através dessa rede que vai vir agora, que eu vou apresentar para vocês, eu vou buscando essas informações que muitas vezes só de falar do meu chefe não aparece. Quando eu falo do meu chefe, do problema que eu tenho com ele, dos nossos relacionamentos, da dificuldade, o que eu vou falar normalmente é do que ele faz comigo. Ele me trata mal, ele me distrata, ele chama a minha atenção na frente das pessoas, ele acha que ele é o bonzão e ele é incompetente, ele acha que ele é irmão da dona, ele pode fazer o que ele bem entende. Olha só, tudo é ele. E no Ho'oponopono não existe ele. Não existe processo de transformação, de purificação, de mudança a partir daquilo que o outro tem. Existem memórias entre nós dois, registros energéticos entre nós dois aqui, que estão se manifestando na minha vida através dessa forma que ele se apresenta no relacionamento comigo. Portanto, quando eu olho e falo meu chefe, vem tanta raiva, tanta angústia, que eu só consigo olhar para ele. Por isso esse questionário vem com esses itens todos de exemplos de redes de problemas, que a gente vai passar um por um, e quando a gente for fazer a escrita do nosso questionário, nós vamos passar um por um, porque, de repente, nesse processo, vem alguma coisa. Opa, peraí, que agora eu estou lembrando que a minha tia já falou que ela tem problema com chefe também, que ela nunca gostou de chefe nenhum. Então, eu vou registrar.
As questões que a minha tia tem, ou seja, eu trago uma energia que é da família. De onde que veio essa energia? Então, isso tudo vai trazendo para nós a consciência dessa rede que se forma na nossa vida, que fica lá escondidinho no nosso inconsciente, né? Na nossa mente subconsciente, naquela caverna escura ali que nós não entramos, não acessamos de forma consciente, para que justamente depois, nos 12 passos, a gente faça o processo de purificação. A gente faça a limpeza daquilo ali. Então, vamos lá. Exemplos de redes de problemas. Se tiverem dúvida, é só para me falarem aqui, me chamarem, para a gente poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos lá. O primeiro exemplo de rede de problemas pode ser nomes. Nomes dos quais você foi chamada de forma pejorativa. Poxa, meu chefe olha para mim e me chama de... Ó, vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu mesmo na minha vida, na minha infância. Na minha infância, sim, eu tinha 10 anos, infância ainda. Eu era muito alta, eu já tinha 1,68 m com 10 anos de idade. Então, para 10 anos, eu era muito alta. E já tinha esse vozeirão todo que eu tenho. Então, já tinha a voz muito grossa. E nessa época, tinha uma propaganda que chamava, eu não lembro de que era, mas não sei se vocês vão lembrar, que era o gigante dos preços baixos, que só se ouvia a voz, o gigante dos preços baixos. Então, eu tinha colegas que me chamavam de gigante dos preços baixos por causa do meu tamanho, por causa da minha voz. Então, imagina, por exemplo, que eu vivenciei essa situação na minha infância. E aí, por exemplo, vai que meu chefe fala assim, nossa, você, por acaso, não é o gigante dos preços baixos, não, por causa de alguma coisa que eu falo assim, por que a gente não faz uma promoção? Quem que você está pensando que você é, o gigante dos preços baixos? Então, se aquela situação na minha infância, e olha como é que marcou, né? Eu lembro disso até hoje, porque naquele momento doeu, hoje já não dói mais, porque eu já gosto da minha voz, gosto da potência dela, já ressignifiquei tudo isso, mas traga essa lembrança, tive que trabalhar isso, porque eu trazia essa questão da minha voz na minha infância. Então, imagina se eu não trabalho, se eu ainda tenho esse trauma, e ele vem e fala isso comigo. Então, esse nome poderia ser, esse apelido, essa forma como ele falou comigo, que não tem nada a ver ali com aquela situação que eu vivenciei, mas só dele voltar com esse assunto, pode doer. E, às vezes, as pessoas falam nomes conosco que, de repente, machucam e a gente vai buscar, são situações que nós passamos na nossa vida. Né? Algum apelido, alguma coisa que nós, né, passamos aqui, apelidos ofensivos, nomes que trouxeram alguma humilhação, alguma situação desconfortável. Então, por exemplo, hoje, como eu disse, eu gosto da minha voz, realmente gosto, mas naquela época, na minha infância, ela era para mim um problema. Ela era uma questão de bullying mesmo que eu passava. Então, é isso. Aí, se esse processo não é trabalhado, se minha voz ainda é um problema para mim hoje, por exemplo, na hora que alguém fala isso, dói, machuca. Então, eu vou colocar. Meu chefe usa comigo os nomes que eu não gostava na minha infância. Vou colocar isso no meu questionário. Tá claro? Se tiverem dúvidas, me chamem aqui, tá? Família é um dos pontos mais importantes, porque, como eu disse para vocês, eu posso falar, minha tia disse que tinha problema com o chefe, minha mãe me contou, meu pai nunca conseguiu manter o emprego porque ele estava sempre brigando com o chefe. Então, tem questões familiares de problemas com o chefe, dos quais eu sei. Aqui nós estamos falando daquilo que é conhecimento nosso, e que muitas vezes nós não relacionamos, eu quero que isso fique muito claro. A gente fala assim, eu não gosto do meu chefe, que ele é grosso, estúpido, machista, incompetente, ele está ali porque ele é irmão, etc, etc. Mas existe uma energia em nós, e aqui nós estamos identificando essas energias para fazer a limpeza delas, para que o jeito dele não me incomode mais e ele até mude o jeito dele comigo, porque eu não vou carregar essas energias comigo mais. Então, na hora que ele fala, você está achando que você é quem? O gigante dos preços baixos? Não, estou só apresentando uma proposta para você de uma forma nova de lidar com esses clientes. Por exemplo, quer dizer, pode chamar o que quiser,
não faz diferença, porque isso não dói mais, porque eu limpei essa energia. Então, família é a mesma coisa. Então, questões envolvendo família direta ou indiretamente. Então, abandonos, abortos, abusos sofridos por familiares, histórias de família, formas das pessoas lidarem com as situações. Ah, meu bisavô fazia de tal jeito. Então, eu vejo que eu faço a mesma coisa. Existem tradições familiares, né? Heranças familiares que nós recebemos, que nos dão muita força, que nos dão, inclusive, a capacidade de enfrentar determinados desafios. Mas, para qualquer situação, nosso propósito é de se desconectar dessas energias passadas para que a gente faça as escolhas, não a partir dessas heranças que nos dão força. Gente, isso é muito importante, tá? O que eu vou dizer aqui agora, e pode ser muito forte. Mas, ok que eu venho de uma família, no meu caso, deve ser uma mistura danada, eu tenho muita vontade de fazer o teste de genético, né, que hoje é possível de se fazer por um valor até não tão alto assim, mas para poder identificar, assim, eu sei que tem árabe, eu sei que tem indígena, eu sei que tem negro, eu sei que tem branco, então toda essa mistura que está ali, e cada uma delas traz as suas questões para serem purificadas, mas trazem também sua força, trazem também uma herança de coragem, de realização, do fazer. Mas o Ho'oponopono, o convite é nós cortarmos todas essas heranças. Por isso que é um processo demorado de vida inteira e talvez de mais de uma vida. Para o Ho'oponopono existem outras vidas, porque numa vida só é impossível você fazer todos esses cortes. Para que nós possamos caminhar a partir da inspiração divina. Não porque essas heranças são ruins, mas porque existe um eu superior que é quem nós somos de verdade e é nele que nós devemos nos amparar nas nossas decisões. Então, aqui, minha tia fazia isso, meu bisavô nunca teve chefe, nunca aceitou, meu pai brigava. Então, isso tudo vem também no questionário. Porque aí a gente começa a perceber hábitos que nós carregamos dentro de nós, que fazem com que nós olhemos com uma lente mais julgadora, mais intolerante para aquilo que o outro se apresenta para nós, que o outro apresenta para nós, a forma como ele se apresenta para nós. Então, nomes, família, residências, tá? Então, local onde você mora ou já morou, tem gente que tem conflitos dentro de casa, às vezes a casa faz parte de uma herança, mas aí eu estou brigando com a minha irmã porque ela quer a parte da casa, mas eu já moro aqui há 30 anos e eu não vou dar a parte da casa porque essa casa agora já é minha. Não é assim que tem muitas vezes a confusão? Porque tem a casa da minha mãe, casa do meu pai, e aí agora a casa do meu pai vai para onde? Vai para quem? Quem que vai? Coloca teu problema. Estou completamente sem paciência com a minha irmã. Por quê? Porque agora a gente está brigando por causa da casa. Então, a casa do que era do meu pai, e que a gente quer dividir, mas ela quer receber mais, ou eu quero receber mais. Então, tudo isso vai sendo apresentado no questionário e a gente vai percebendo a expansão dessa energia, o tamanho que ela realmente tem, que não é somente a minha falta de paciência com a minha irmã, tá? Então, problemas relacionados à residência, propriedades, lotes, tudo aquilo que tem a ver com propriedade mesmo. Então, lote que a gente não sabe o que faz, a briga minha com meu ex-marido por causa do lote, por causa de não sei o quê, ele quer receber metade, mas eu que paguei mais, lote que está na justiça, porque tem uma questão na justiça e a coisa não anda, não resolve. Então, todas essas questões a gente registra no questionário. A saúde também. Então, as doenças que normalmente acompanham a gente na nossa vida, então eu estou com problema, não sei o que aconteceu, porque agora, esse ano, eu comecei a desenvolver sei lá o quê, e aí eu quero, né, limpar essa energia, põe lá, desconfortos, dores, cirurgias, problemas hereditários na família, remédios controlados, problemas de saúde mental, etc. Que eu quero dar muita ênfase nessa questão dos problemas de saúde mental, tá? Nós não damos a mesma atenção para problemas de saúde mental como nós damos para problemas de saúde física. Muitas vezes a gente pensa que problemas de saúde mental são
frescuras, falta de Deus na vida da pessoa, falta de Ho'oponopono até mesmo, processo de purificação, mas algumas questões precisam de remédio, precisam ser medicamentadas, não sei se existe essa palavra, mas elas precisam também de tratamento como as doenças físicas. Claro que a gente pode colocar um Ho'oponopono junto, claro que a gente pode pôr uma oração junto, isso para mim se fortalece também, os elementos naturais, aquilo também que... E assim, no meu caso, eu gosto de evitar remédio o máximo possível, mas eu não sou contra remédio alopático, né? Prefiro os fitoterápicos. Então, problema de resfriado, gripe, garganta, alergia, rinite alérgica. Minha rinite alérgica foi curada com fitoterápico. Eu era uma pessoa extremamente alérgica. Hoje eu ainda tenho um pouco de alergia, mas muito menos. E aí, também os processos de purificação. Mas se precisar tomar alguma medicação, coloque aí que tem essa necessidade, mas também trate, ok? Então, a gente põe residência, saúde. Então, nós já falamos sobre nomes, família, residências, saúde, locais. Então, por exemplo, medo de altura. Locais no sentido assim, a altura me incomoda, lugares fechados me incomoda, água me incomoda, palco me incomoda, uma live me incomoda, o elevador me incomoda, um avião me incomoda. Ah, minha irmã quer que eu vá visitá-la de todo jeito, e eu já falei com ela que eu não vou de avião, não vou pegar o avião, tenho medo de avião, e ela assiste, ela me deu uma passagem de avião, e agora fica essa situação que eu me sinto obrigada a ir visitá-la de avião, mas eu não ando de avião. Ou seja, gera todo um conflito, e aí a gente entra e coloca isso lá no questionário, tá? As comidas, alergias alimentares diversas, dificuldade em comer certos alimentos, preconceito com certas comidas e julgamento dos outros. Aqui entra muito assim, minha irmã, eu sou vegana, por exemplo, e minha irmã é carnívora. Então, o nosso conflito também vai pela alimentação. Coloca lá, eu sou vegana e ela é carnívora. Ou ela é carnívora e eu sou carnívora e ela é vegana. Minha irmã não aceita que eu seja carnívora. Então, a gente vai colocando tudo isso justamente para poder ir limpar todas essas energias. Eu tenho uma intolerância à lactose que me incomoda demais, porque eu não posso comer pizza com as pessoas, isso está diminuindo as minhas relações com as pessoas. Então, assim, eu não faço amigos, porque tudo meu tem que ser controlado, o que eu como, o que eu bebo. Eu tenho problema com a bebida aqui, gente. Faltou um ponto importante, que é a questão da bebida, tá? Então, aqui, por exemplo, conflitos que eu tenho com o meu filho. Então, meu filho começou a beber com 14 anos de idade e agora, com 22, está enfrentando vários problemas de bebida, chega em casa bêbado, não lembra de onde que foi, o que que fez. E aí, você pode colocar as questões de bebida aqui também, tá? Então, o nosso relacionamento está muito difícil por causa disso, tá. Então, coloca aqui também. Vida profissional. A escolha da profissão, o sucesso, fracasso na profissão, dificuldade para pedir demissão, dificuldade para encontrar o que gosta de fazer, dificuldade em ser bem-sucedido no que faz, etc, etc, etc. Então, eu estou vivenciando uma situação financeira muito difícil, mas é porque eu estou desempregado, ou porque a empresa onde eu trabalho passou por um processo difícil e está demitindo as pessoas e não pagou o que deveria pagar. Estou num processo na justiça com a empresa, né, onde eu trabalhava, ou não sei o que eu vou fazer da minha vida agora, não consigo me abrir para poder descobrir qual que é o meu propósito. Então, coloca isso aí também no questionário, se tiver relação com aquilo que você está trazendo. Gente, uma coisa que é muito importante, tá? Que eu vou falar aqui também. Às vezes, você acha que não tem nada a ver. Mas se veio à sua mente enquanto você está escrevendo o questionário, escreva. Não resista. Não reflita muito sobre isso aqui será que está certo? Isso aqui será que é isso mesmo? Não fique pensando nisso. Simplesmente escreva, tá? Os problemas legais, né? Processos, causas na justiça, divórcio, herança, falência, notas promissórias, questões que você tem aí
para serem resolvidas com a justiça, estava vencendo uma situação de conflito, desconforto, desequilíbrio, e vem uma questão de um problema legal, põe isso no papel, tá? Animais também, então animais com os quais tivemos conexões emocionais, animais que causaram uma forte impressão em nossas vidas, né? Então, às vezes, você perdeu um animal de estimação que era muito importante para você e você está passando por um processo de tristeza e você quer realmente se sentir melhor ou realmente estabelecer uma conexão assim mais amorosa com esse pet seu que partiu, porque enquanto a gente fica carregando essa energia pesada, a gente cria esse cordão ACA, nos conecta essa energia, né, a esse ser, e ele não segue livre, nem nós seguimos livres, né? Então, importante também fazer esse processo de purificação, caso vocês sintam essa necessidade. E aí as palavras, acordos, promessas, palavras ditas sobre si mesmo, definições e autodefinições, frases marcantes, contratos verbais, pragas e blasfêmias. Palavras, gente, tem uma força enorme, tem um poder imenso. A Bíblia fala várias vezes da questão da língua, e não só na Bíblia, mas vários outros livros aí que nos ensinam, trazem ensinamentos sobre a vida, melhores formas de viver, e nenhum deles diz, não liga muito para as palavras que você fala, não, porque elas não têm importância. Todos dão um peso enorme para aquilo que é falado por nós. Então, se você alguma vez disse, eu nunca vou ter sucesso na vida, então você vai escrever, eu disse uma vez que eu nunca teria sucesso nessa área na minha vida. Limpe essa energia, se liberta dela através desse processo aqui, tá? De preencher seu questionário. E eu sei que eu não expliquei ainda os cordões ACA, eu vou explicá-los no nosso encontro da semana que vem, quando a gente for falar dos 12 passos, tá? Aí eu vou falar direitinho dos cordões ACA para vocês. Mais alguns, né? Preocupações financeiras, traições financeiras, perdas financeiras, problemas financeiros, medo de perder dinheiro, dificuldade para ganhar dinheiro, falências, etc. Se está vivenciando alguma situação que você entende que tem uma relação com o dinheiro, com essas preocupações, vai anotar no questionário. Artes em geral, filmes, músicas, trabalhos artísticos que geraram algum impacto, do qual você se lembra até hoje. Gente, às vezes, a gente não dá muita importância para isso aqui, mas às vezes a gente assiste um filme, vai ver uma peça, vê algo que a gente impressiona tanto com aquilo, que aquilo fica impregnado no nosso corpo, impregnado na nossa mente. A gente não consegue fazer nada diferente, porque a gente tem sempre essa relação com aquilo lá que aconteceu, que a gente viu. Um exemplo que eu quero dar para vocês, tá? Que eu nunca purifiquei, mas porque eu sempre tenho uma sensação de algo que me representa. Por exemplo, quando eu era criança, eu assisti o filme Goonies, tá? Não sei se vocês assistiram, se vocês se lembram desse filme. Eu assisti esse filme, eu devo ter ido ao cinema umas 8 vezes, 10 vezes para assistir esse filme no cinema, porque naquela época não tinha outra forma de assistir. Eu assisti Goonies, eu tinha um livro do Goonies, eu amava o Goonies e eu queria ser uma Goonie. Isso gerou um impacto, uma força tão grande que até hoje eu sinto que eu tenho esse espírito aventureiro de fazer coisas. Então, eu tenho 2 meninos. E eles são mais caseiros. Eles gostam de ficar mais em casa, eles são mais nerds, assim, gostam de jogo, gostam de RPG, e eu gosto dessas coisas também, mas desde pequenos, eu levava eles para a gruta, eu levava eles para trilha, eu levava eles para a cidade histórica, eu levava eles para todo lado, assim, ia para o Caraça, que é uma área aqui que tem mata, então a gente fazia trilha, fazia caminhada, ia nas grutas, eu botava os 2 no carro e levava os 2, a gente foi morar na África, moramos em Moçambique, quando a gente foi para a África do Sul, eu que levava eles para todo lado, então a gente fez um tanto de coisa legal lá e tudo, mas por quê? Houve uma identificação assim com esse filme e que eu carrego ele até hoje na minha vida, e é algo que, de uma certa forma, tem uma relação também com a forma como eu gosto de viver. Eu gosto de bicho, gosto de mato, né? Gosto de natureza.
Então, se me falarem assim, você quer ficar um mês passeando na Europa ou um mês passeando na Namíbia, por exemplo? Com certeza eu vou escolher o país africano, sem dúvida nenhuma. Prefiro conhecer lá o deserto, ver o que eles têm lá, participar de algum projeto, do que ir para a Europa, por exemplo. Então, querendo ou não, é uma arte, é um cinema, é um filme que conectou, e muitas das... Não que eu fico pensando, eu vou ser como uma Gúnia agora, não lembro mais disso, mas querendo ou não, tem um registro, tem algo ali, que aí você vai acabando sendo conduzido aí na sua vida dentro daquilo que tem uma relação com você. No caso desse filme, eu não me sinto amarrada por essa memória, por essas energias, mas poderia ser. Essa que é a grande questão. Está me ajudando a expandir ou está me retraindo? Porque poderia ser assim, eu nunca vou conseguir fazer isso não é para mim, não tem jeito, e eu me retraio. E aí, às vezes, é uma imagem, alguma coisa que nós desejamos e que a gente se sente retraído e não faz por causa de alguma situação de artes, em geral, tá? Dúvidas? Vamos lá, vou passar para o próximo. Fases da vida, tá? Fases da vida é quando a gente se prende àqueles momentos, quando eu era solteira, quando eu não tinha filhos, na minha faculdade, quando eu estava na escola, quando eu era casada, antes de ficar viúva. Sabe esses momentos assim que a gente fala assim, que eu era assim, daquele jeito, era tão bom. Sabe aquela nostalgia por essas fases da vida? Quando eu trabalhava, quando eu não trabalhava, quando eu tinha emprego, quando eu não tinha, quando era assim, quando era assado. Então, essas fases específicas da vida, muitas vezes nos prendem muito, né, energeticamente, tanto na questão dos problemas, tá? Quanto nas questões também que nós entendemos que eram melhores. Então, porque quando os meus filhos nasceram, tem muito isso também, tá? Um exemplo que eu quero dar aqui para vocês, que uma vez eu vi uma pessoa, que eu nem lembro mais quem, contando um relato sobre uma traição. Ele atendeu uma pessoa, agora eu lembrei quem era, então foi um colega que me contou que ele atendeu uma pessoa, e essa mulher, que já tinha aí seus, não sei, 60, 70 anos de idade, descobriu que o marido a havia traído 30 anos atrás, 20 anos atrás, algumas décadas para trás. E ela não conseguia mais perdoar nem se relacionar com o marido mais, por causa dessa traição que havia acontecido décadas atrás. Isso também são fases da vida que nós nos colamos energeticamente a essas situações que elas nos impedem de seguir, elas nos impedem de caminhar, de nós nos relacionarmos, de confiarmos, de termos bons relacionamentos. O que é o certo, o que é o errado? O certo, para mim, é você agir a partir da consciência divina. E, para isso, precisa limpar essas energias relacionadas ao que estava acontecendo, que aconteceu lá atrás. Então, não é nem largar o marido e nem ficar com ele, mas fazer essa escolha não porque a sua energia está colada àquela fase da vida, àquela situação do passado, mas sim porque você limpou, você cortou, e você olha para o aqui e agora, faz a limpeza e a purificação e toma uma decisão a partir dessa consciência. Então, porque quando os meus filhos nasceram, meu marido não me ajudou, ou ele me abandonou, ele foi embora, e agora ele volta, ele acha que eu vou fazer, eu vou perdoar, porque está colada energeticamente àquela fase. Né? Mas ele me tratou mal num período, e aí me traiu, ficou com outra pessoa, e agora vem me pedir perdão, querendo voltar. A minha decisão ela tem que ser tomada a partir de um processo de purificação e liberação dessas energias, e não porque eu estou colada àquilo que aconteceu nessa fase da vida. Então, a gente limpa, purifica e corta esses processos, tá? Uma outra questão de rede de problemas são os eventos em viagens, tá? Então, experiências diversas em viagens. Então, por exemplo, no meu caso também, dando um exemplo pessoal, eu tive que fazer muito corte da minha moradia, do período que eu passei na África do Sul.
porque eu realmente não queria vir embora. Na verdade, eu estava muito dividida. Eu queria e não queria. O meu ser estava exatamente como os meus 2 filhos. Um queria vir embora, o outro queria ficar. E eu me sentia exatamente como os dois, como se os dois estivessem dentro de mim. Era exatamente o que eu estava ali sentindo. E aí, quando eu vim embora, a gente fica pensando, nossa, mas estava tão bom, que é um pouco dessa fase da vida também. Mas foi uma experiência de viagem, uma experiência de intercâmbio. E aí, a gente precisa fazer o corte, a mesma coisa. Às vezes a pessoa faz uma viagem num lugar e se encanta tanto com aquele passeio, com as pessoas e tudo mais, que não consegue mais viver na sua realidade, naquilo que está presente na sua vida agora, porque está colado ali energeticamente ao que aconteceu. Às vezes, alguns traumas, né? Ah, fui assaltada, passei por uma dificuldade, consegui resolver, tive que parar na embaixada, e aquilo foi horrível. Fiquei presa no aeroporto por causa de sei lá o quê. Então, isso também gera memórias que a gente precisa se descolar disso para que a gente possa seguir e viver o nosso momento agora. E muitas vezes a gente nem sabe que algumas coisas que estão acontecendo conosco agora é porque a gente está colado naquela situação. Então, por isso que o processo de purificação também de eventos em viagens, tá? Agora eu vou dar uma pausa rapidamente aqui, vou parar de gravar, dar um intervalo aqui na gravação, só para ver se vocês têm alguma dúvida até agora disso que eu trouxe aqui para vocês. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar é que a gente não precisa ter uma situação para tudo. Ah, então tem que ter para viagem, né, para isso que eu estou vivenciando. Não, não necessariamente. A gente vai trazer essas informações ao longo do preenchimento do questionário, justamente para você perceber assim, tem a ver, não tem a ver? É isso? Ah, eu lembrei de uma coisa. Então, você anota, tá? Mesma coisa com objetos. Objetos que criam apegos, como objetos de família, herdados, comprados, assim como elementos relacionados a religiões, rituais. Ah, então eu recebi aqui a coxa que era da minha avó, e agora eu não sei mais para qual filho eu vou deixar, então eu vou esperar meu neto nascer. Sabe essas histórias assim que a gente fica criando e aí dá conflito, porque quem vai receber a coxa, quem vai receber a herança, quem vai cuidar de tal coisa. Então, às vezes até a indignação porque outra pessoa foi escolhida para cuidar de um determinado objeto de família e não foi você, né? Então fica aquele apego àquele objeto que eu queria guardar e foi dado por alguém. Então, todas essas questões também podem gerar conflitos e tá aí na rede de problemas das nossas memórias. A vida social também, locais onde experienciamos qualquer tipo de vida social. Igreja, clubes, bares, associações, próprio prédio onde a gente mora, às vezes o condomínio que a gente frequenta. Então, às vezes, também surgem situações conflituosas nesses espaços onde nós temos esse convívio social. Escola, faculdade, o próprio local de trabalho também, mas aqui o trabalho está mais relacionado lá com a questão de trabalho mesmo. Aqui nós estamos falando daquilo que é uma escolha nossa aí. Eu vou na igreja, mas tem uma pessoa lá que me incomoda demais. Ah, eu vou nesse clube, mas tem sempre um grupinho que me incomoda. Então, isso a gente precisa também limpar, tá? Então, os locais onde experienciamos qualquer tipo de vida social. Agora, eventos no presente. Isso também a gente pode trazer para a nossa lista. O que está acontecendo na sua vida agora? Então, vamos imaginar, por exemplo, estou com várias questões financeiras, problemas financeiros que estão acontecendo na minha vida. E aí eu já fiz um processo de purificação financeiro lá e tal, mas eu quero falar que hoje eu estou devendo tantos reais para tal empresa, tá. Então, você coloca também aquilo que você está vivenciando agora, tá? Eu estou com um problema no meu relacionamento com o meu marido, com o meu filho, com a minha irmã. Você coloca o que está vivenciando agora também. Então, pessoas que você conheceu, que prestam serviço, porque às vezes vem alguém também prestar um serviço para você, você detesta esse serviço, aí você também, né, registra.
para quem você presta serviço agora, clientes, pacientes. Então, o que está acontecendo na sua vida agora, você coloca aqui também, tá? E aqui tem as listas especiais. As listas especiais, vamos imaginar, por exemplo, que eu quero purificar memórias de relacionamentos, porque meu último namorado me traiu e me abandonou. Então, agora eu vou limpar todas as memórias que eu compartilho com todos os meus ex-namorados. Então, eu faço uma lista específica. Então, por exemplo, lista específica de limpeza de todas as pessoas com quem eu já me relacionei. Então, qual foi o meu primeiro namorado, qual foi o segundo, eu faço essa lista só dessas pessoas, porque eu não quero mais ter problemas de relacionamento. Ah, eu estou tendo problema com o meu chefe, como eu disse, né? Então, eu não quero fazer todos esses levantamentos, eu quero simplesmente levantar todas as empresas onde eu já trabalhei, porque em todas elas eu tive problema com o meu chefe. Então, eu vou colocar o nome de todas as empresas. Tá? Então, é uma lista especial, que você não precisa responder tudo dessa lista de redes de problemas, mas você faz uma lista especial para poder tratar algo específico ali. Ok? Então, é isso. Essas são as listas, essas são as redes de problemas, tá? Essas são as listas que nós temos. Terminamos com... peraí, que eu quero só uma coisinha aqui, só um minuto. Quero mostrar para vocês aqui. Aqui. Então, peraí. Não, peraí, calma, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, vocês estão vendo aqui, né? Peraí que eu tenho que... Como é que é? Eu abro aqui, aí eu paro de compartilhar, e aí eu venho aqui e compartilho de novo. Vamos lá. Então, só para poder lembrar, né, nesse processo aqui, que eu esqueci de mostrar aqui para vocês. Então, fechou aqui todas as redes dos questionários. Então, como eu disse para vocês na aula anterior, o meu questionário nunca teve essa estrutura de 3 colunas, tá? Eu sempre fiz na horizontal mesmo. Então, eu vou com a frase estrutural, vou com a minha rede de problemas, aí eu vou colocando todos esses itens, a gente vai item por item, e depois nós voltamos na emoção e preenchemos qualquer emoção negativa que essa situação e essa rede de problemas traz para nós. Então, como a gente toma consciência de muita coisa volta, muita coisa aparece, a gente vai perceber quais são as emoções que vão surgir a partir disso aí, né? Então, esse é o questionário. E aí, o que vem depois do preenchimento do questionário? Que aí entra os 12 passos. A gente vai completar o questionário, vai colocar na nossa frente essa folha de papel, e nós vamos ler os textos referentes aos 12 passos, que aí eu vou explicar no nosso próximo encontro, os 12 passos. E as respirações Ra não precisam ser realizadas. A gente pode só ler em voz alta respiração Ra quando elas aparecerem no texto. Então, não tem necessidade de fazer a respiração Ra realmente, mas eu gosto de fazer, em alguns momentos eu faço, em outros eu não faço. Então, vai de cada um também dentro desse processo, porque os 12 passos também é um processo aí demorado, são várias conexões que a gente faz, e aí fica aí também a critério de cada um de vocês, tá? Depois que a gente termina de fazer os 12 passos, a respiração Ra está aqui, tá? Ela é realizada em 7 tempos, não em 4. Eu faço nas meditações em 4 tempos, mas no processo dos 12 passos, para quem for fazer, são em 7 tempos. Inspirar 7, segurar 7, expirar 7, segurar 7, 7 vezes. E aí vem os 12 passos que nós vamos ver, então, no nosso encontro da semana que vem, preferencialmente na terça-feira, se vocês puderem, para que a gente possa ir ver todos os passos. O que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês já esse PowerPoint para vocês terem todo esse material já em PDF e vou mandar os 12 passos para vocês também. Então, vocês já vão ter os 12 passos aí com vocês, para que vocês possam já, quem quiser imprimir, fazer a impressão dele. Quem não quiser, não precisa, porque eu vou fazer a leitura de tudo e a gente vai ver tudo em tela.
Mas quem quiser ter esses 12 passos impressos, pode ter também, ok? Então, vou parar aqui de compartilhar e vamos lá, vou dar mais uma pausinha aqui. Então, uma coisa que é importante a gente considerar é o seguinte: todas essas informações, a gente sempre vai passar por elas na hora de responder o questionário. Mas na semana que vem, a gente não vai passar por essas informações, tá? A gente vai pular, então a gente começa com essas informações do questionário agora. Na próxima aula, na terça-feira, a gente vai ver os 12 passos. Vou tirar as dúvidas de vocês de todo o texto dos 12 passos. E aí, na quarta-feira, a gente vai fazer o processo completo. A gente vai responder o questionário e vai fazer os 12 passos no processo de limpeza, todo mundo junto aqui. E aí, se tiverem dúvidas, alguma questão, eu vou respondendo também, porque aí a gente vai fazendo bem, mais assim, didático mesmo, e depois a gente marca mais um encontro para fazer um processo aí, mais um processo de limpeza mesmo, com o uso dos 12 passos, aí agora sem tantas dúvidas, sem momentos de interrupção, mais um processo completo mesmo. Mas eu penso que nós precisamos de mais 2 encontros para acontecer esse terceiro com essa informação. Na terça não conseguirei estar presente, só na quarta tem problema? Então, olha só. Adriana, você não consegue estar presente na terça, mas você consegue assistir a aula da terça-feira antes da quarta? Você consegue ver o conteúdo só para você acompanhar aí? Consegue? Então, maravilha, não tem problema, porque na quarta a gente vai voltar com as informações dos 12 passos. Porque na quarta a gente vai juntar as duas coisas, mas ainda sem muito esse propósito de limpar, mais um propósito de aplicação. Então, quem tiver dúvidas em relação aos 12 passos, que olha só, gente, eu vou explicar os 12 passos, mas uma coisa é eu explicar o questionário agora, explicar os 12 passos depois e a gente juntar os dois na prática. A gente sabe que a prática é outra história. Então, na quarta-feira, o propósito é juntar os dois para que venham as dúvidas, venham as questões, venham ainda, né? Porque nós estamos apenas juntando as coisas e colocando em prática. Na outra semana, aí não, aí já vai ser um processo de purificação mesmo. A gente vai pegar tudo que a gente já tirou de dúvidas e tal, nós vamos fazer um processo de limpeza com questionários 12 passos, sem interrupção. Então, o grande dia realmente para vocês participarem é a quarta-feira, porque aí nós vamos juntar as duas coisas na aplicação. E nessa aplicação, as dúvidas de vocês serão resolvidas, porque provavelmente vocês sabem disso. Muitas vezes a dúvida vem quando a gente pratica alguma coisa. Ah, eu entendi tudo na teoria, mas na prática eu não consigo fazer. Então, o propósito da quarta é a prática, ok? Tá tranquilo? Ok? Mais alguma dúvida, alguma questão? Adriana, tá ok? Tá tranquilo? Maravilha. Então, ótimo. Assista a aula de terça, mas vem para a aplicação na quarta, porque aí você vai perceber mesmo quais são as dúvidas, quais são as questões, a mesma coisa com todo mundo, né? É na hora da prática que a gente vê, sente realmente qual que é o que pega, né? Mas a gente vai fazer, então, a aplicação na quarta e na outra semana a gente faz, então, a purificação realmente. E aí a gente deve fazer também na quarta-feira, tá, gente? Às 20h30, na outra semana. Então, quero saber se está tranquilo aí para vocês na próxima semana, na outra quarta-feira. Ou, se vocês preferirem também na terça, a gente avalia direitinho aí na semana que vem o que todo mundo prefere aí. Porque é importante vocês participarem, tá? Mais um encontro que é importante que estejamos todos juntos aí. Então é isso, muito bom, muita gratidão pela presença de vocês hoje. Falei bastante hoje aí desses elementos todos das nossas redes, né?
Se vocês se lembrarem de outros elementos enquanto estiverem preenchendo o questionário, podem colocar, é importante que coloquem tudo para fora. Na escrita, muita coisa vai sendo colocada para fora. Não se prendam a o que é certo ou errado. O certo é nós limparmos toda a sujeira, todas essas memórias, todos esses registros que nos impedem de nos conectarmos com a inspiração divina. Veio algo à sua mente? Escreva. Lembrou de alguma coisa? Ah, mas eu já tinha escrito sobre familiares, sobre a família, e agora me veio de novo um familiar. Escreva. Não tem hora certa para fazer esse preenchimento. Qualquer hora é a hora. A gente está pondo para fora. Confie no que vier, tá? Então, nós iremos agora entrar para os 12 passos. E aí a gente vai pôr na prática um pouco disso aí na outra semana também, tá bom? Então, muita gratidão pela presença de vocês aqui hoje, gratidão aí por estarmos juntas, gratidão para quem está assistindo aí depois, né? Esse encontro vai para o YouTube, depois vai para a plataforma. Então, gratidão por terem acompanhado aí. Dúvidas, deixem nos comentários. E nós nos encontramos, então, agora para a próxima aula, semana que vem, terça-feira, às 20h30. Beijo grande, Mahalo de coração. Boa noite, queridas. Gratidão. Tchau, tchau. Muita gratidão.